O que o Balotelli falou hoje acaba sendo reflexo de muitos jogadores a nível mundial. Fala, meu people, sejam bem-vindos ao meu canal, esse é o canal Fala Madrid. Vamos falar um pouquinho aí da situação, cara. Agora eu acho que dessa vez nós vamos perder o Rodrigo. Vamos falar um pouquinho aí da possível saída do Rodrigo. Agora eu acho que vai sair mesmo. Pepe Guardiola acabou soprando aí nos ouvidos do Rodrigo. O ambiente começou a esquentar de verdade. Porque quando Fabrício Romano abre a boca pra falar, é complicado, tá? Vamos falar também um pouquinho do jogo de amanhã do Real Madrid, diante do Tirol da Áustria. Real Madrid vai fazer o segundo jogo aí da pré-temporada, desta pré-temporada. Vamos falar também um pouquinho do desejo ardente de Mário Balotelli. O que que Mário Balotelli tem a ver com o Real Madrid? O que o Mário Balotelli falou esta manhã é desejo de muitos jogadores a nível mundial. E por fim vamos falar também do quadro clínico de alguns jogadores do Real Madrid neste vídeo. Se você quiser saber mais, só vem. Vamos começar com o jogo da pré-temporada do Real Madrid. Real Madrid se prepara aí para fazer o segundo jogo da pré-temporada, que vai ser diante do Tirol da Áustria. Real Madrid já fez a semana passada o primeiro jogo. Nós sabemos que a pré-temporada do Real Madrid é muito curta, tá? O Real Madrid está correndo contra o tempo para ver se consegue colocar o sistema tático, se consegue fazer entrosamento dos jogadores. Tem muita coisa a ser alinhada aí e o Real Madrid está correndo contra o tempo. O Real Madrid vai enfrentar o Tirol da Áustria amanhã e vai ser o segundo jogo da pré-temporada, né? Xabi Alonso tem alguns jogadores, a maioria dos jogadores à disposição. Bem lá no último tópico, que vai ser o quadro clínico, vocês vão saber quais são os jogadores que estarão disponíveis aí à disposição de Xabi Alonso, destacando também a presença de Thiago Pitarchi, o meia do Real Castilla, que foi convocado mais uma vez, que provavelmente vai também ganhar minuto de jogo no jogo de amanhã, frente ao Tirol da Áustria. O Real Madrid está pronto. E o dado curioso desse jogo é que o que se fala também é que o Real Madrid, assim que terminar o jogo, vai voltar para a Espanha, ou seja, vai jogar num dia e vai voltar no mesmo dia. Real Madrid não tem muito tempo a perder. Eu acredito que essa pressa vai se dar pelo fato de se preparar o jogo que vai ser diante do Osasuna no dia 19. E se a viagem for mais cedo, mais tempo os jogadores têm de descansar. Vamos falar também da situação de Rodrigo. Meu people, depois de 11 clubes sondarem o interesse em Rodrigo, agora sim, houve um interesse oficial, desta vez do Manchester City, de Pepe Guardiola. Agora, provavelmente, a gente vai perder o Rodrigo. Por que que eu digo isso? Quando o Fabrício Romano fala alguma coisa, a gente precisa dar uma certa atenção. Porque o Fabrício Romano, nós sabemos que ele é o CR7 aí das transferências. Quando ele fala é porque eles têm fonte segura. E hoje de manhã, o Fabrício Romano adiantou que o Manchester City apresentou uma proposta oficial ao Real Madrid. Teve também algumas revelações que antes do jogo entre Real Madrid e Manchester City em 2024, o jogo de volta, Pepe Guardiola tinha falado com Rodrigo antes do jogo que queria ele no Manchester City, primeiro ponto. Em segundo ponto, colocaria ele como titular. E em terceiro lugar, que Rodrigo seria titular no lugar de Grealish. Nós sabemos que Pepe Guardiola é apaixonado pelo Rodrigo e não é de hoje. Felizmente para eles, infelizmente para nós, Rodrigo pode estar de saída. E o Real Madrid já falou que se o Manchester City pagar a cláusula de rescisão do Rodrigo, que está no valor aí de 100 milhões de euros, primeiro, o Manchester City precisa pagar o valor de 100 milhões de euros e o Rodrigo quiser sair, o Real Madrid vai vender, tá? O Real Madrid está considerando aí seriamente, se esses dois pontos acontecerem, o Real Madrid vai acabar vendendo o Rodrigo. O Real Madrid
tem um princípio que nenhum jogador continua no Real Madrid se desejar sair. Lembrando que aconteceu isso com Cristiano Ronaldo, aconteceu isso com vários outros jogadores. O Real Madrid tem a filosofia de que ninguém é maior que o clube, tá? Se o Manchester City decidir pagar os 100 milhões de euros e o Rodrigo decidir que quer sair do Real Madrid, infelizmente essa venda vai acontecer indiscutivelmente. Pepe Guardiola já sondou Rodrigo, já conversou diretamente com Rodrigo e também se preocupou em saber como está a posição da família de Rodrigo, o que a família acha de Rodrigo se mudar para a Inglaterra. Então eu acho que as conversas individuais já estão muito avançadas e Real Madrid considera literalmente vender Rodrigo, tá? Pode ser aí uma despedida, pode ser uma realidade. Conforme eu falei, quando o Fabrício Romano abre a boca para falar de uma contratação, é algo muito sério e nós devemos levar em consideração. Eu, particularmente, torcedor do Real Madrid, eu não queria me despedir de Rodrigo, porque é um jogador que eu gosto muito. Rodrigo já nos tirou do sufoco muitas das vezes. É um jogador que teria espaço em muitos times do mundo, né, atualmente. Tá? E se Fabrício Romano falou, Pepe Guardiola tá interessado nesse jogador, porque o que estava impedindo essa proposta era a presença de Grealish. Como o Grealish já foi afastado, já saiu do Manchester City, agora acho que foi jogar pelo Everton, ou foi contratado pelo Everton, há chance muito grande de Rodrigo ser o alvo aí e realmente esse contrato vier a acontecer entre Real Madrid e Manchester City. Os dois times têm uma boa relação, eu não vejo impasse aí que pode impossibilitar essa transferência. E o que vai mesmo impossibilitar é esse Rodrigo dizer que quer continuar no Real Madrid. Aí o Real Madrid é obrigado a terminar o contrato, a continuar e finalizar o contrato do Rodrigo. Mas se o Rodrigo dizer que quer ir para o Manchester City, infelizmente vamos perder o nosso menino raio aí para o Manchester City. É uma notícia triste, uma notícia não tão boa para quem gosta do Rodrigo, mas é assim que funciona o mundo do futebol. Se Fabrício Romano falou, vamos dar crédito e vamos acompanhar essa notícia aí de perto. Qualquer coisa que tivermos aí a mais, nós traremos aqui no canal Fala Madrid. Vamos falar também do desejo ardente aí de Mário Balotelli. Mário Balotelli, na manhã de hoje, foi numa entrevista, Balotelli disse que ainda não realizou um sonho no mundo do futebol, que é jogar pelo Real Madrid. O que Mário Balotelli falou é reflexo de muitos jogadores. Não é a primeira vez que eu ouço isso de um grande jogador. O atacante italiano de 34 anos, Mário Balotelli, relatou hoje que ainda não realizou um dos sonhos no mundo do futebol, que é jogar pelo Real Madrid. É aquilo que eu sempre digo, né? Qual jogador a nível mundial não deseja ter no seu currículo que passou pelo Real Madrid, ganhou troféu pelo Real Madrid, que fez uma história no maior clube do mundo? Então não é a primeira vez que eu ouço isso, não é a segunda vez que eu ouço isso de grandes jogadores a nível mundial aí que desejaram ou desejam passar pelo Real Madrid, fazer história no Real Madrid, ou até mesmo só jogar pelo Real Madrid. Então não é novidade, não é algo incomum, não é algo incomum de se ver aí no mundo do futebol o que Mário Balotelli falou, mas assim, deixou muita gente de surpresa, tá? Que ele deseja realizar esse sonho de jogar no Real Madrid, mas infelizmente eu acho que pela idade, pelo histórico, esse sonho não vai se realizar, porque infelizmente o tempo de Balotelli já passou, a não ser que joga aquele jogo solidário vestido com a camisa do Real Madrid, porque senão efetivamente como jogador oficial do Real Madrid, eu acho muito, mas muito improvável. Vou falar também aqui do quadro clínico dos jogadores do Real Madrid. O Eduardo Camavinga tem preocupado muito a situação do Real Madrid, porque é um jogador que está se lesionando constantemente. Na manhã de hoje, Eduardo Camavinga apresentou uma nova lesão que ficará parado aí por 10 dias afastado do plantel. Tem preocupado muito a equipe médica do Real Madrid, porque ele já estava com uma lesão e acabou contraindo mais uma nova lesão que vai ficar parado aí 10 dias. A título de curiosidade, Eduardo Camavinga ainda aos comandos de Xabi Alonso não efetuou nenhum jogo. Isso acaba preocupando aí o desempenho dele como atleta.
Mas vamos torcer aí que ele volte. Quanto mais jogadores disponíveis ao plantel do Real Madrid, melhor. Ainda falando do quadro clínico do Real Madrid, Valverde não vai ser convocado, não foi convocado no jogo de amanhã frente ao Tirol por causa de uma sobrecarga. O jogador encontra-se cansado e Xabi Alonso achou por bem não colocá-lo a jogar, tá? Ele vai ficar fora do jogo de amanhã por causa de uma sobrecarga, algo que se recupera aí muito rápido, com descanso mesmo, ele voltará à normalidade. Vou falar também um pouquinho do quadro de Bellingham. Bellingham tá voltando aí, Bellingham tá, após a cirurgia, tá trabalhando a todo vapor com fisioterapeuta, ainda não tá fazendo trabalho de campo, ainda tá fazendo só trabalho de fisioterapeuta para se recuperar da cirurgia no ombro. Ainda falando do quadro clínico do nosso jogador do Real Madrid, temos aí o Mendy, também está lesionado, tá? Está muito tempo parado, é um lateral que tem preocupado muito o plantel do Real Madrid, já está muito tempo parado e a gente espera aí o retorno o mais rápido possível. E também a situação de Endrick também está lesionado e Endrick vem perdendo muita oportunidade no ataque do Real Madrid por causa dessa lesão. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça, dá o seu like, se inscreva no canal, nos ajuda a crescer o canal e Hala Madrid.